pouco sobre a condução, né, das atividades, lembrando que nós estamos aí no módulo 2, claro que sim, né? E a gente já está avançando, né? As agendas de 1 a 5, já estamos na 6 e iremos para a agenda 7. Isso é muito importante, que o aluno se sinta bem orientado, e é o papel do professor mediador, está sempre falando como é melhor proceder nos estudos e obter êxito, né? Sabendo que o módulo 2 ele amplia o módulo 1 e tem mais atividades, uma expansão daquilo que aprendeu no módulo 1, tanto que a gente está sempre falando, volte ao módulo 1, agenda tal, né? Para que possa, então, resgatar aquilo que já foi aprendido, mas elevar mais um pouco os conhecimentos. Isso é muito importante, né? Então, a gente já teve outros encontros das agendas. Primeiro, nós tivemos um encontro, né, da aula inaugural, depois a gente teve um outro encontro, e agora nós vamos indo para o terceiro encontro, onde nós vamos falar, né, sobre as agendas que nós trabalhamos e também algumas dúvidas que pode estar ocorrendo. Eu observei que aqui no WhatsApp tem alguns alunos, um aluno, né? Ele colocou uma dúvida aqui sobre a agenda 6, eu vou responder, mas sempre lembrando que é importante que a gente sempre se comunique pelo canal de comunicação oficial, mas nada implica que a gente converse no WhatsApp. Só que muitas coisas precisam ser colocado lá, porque agora nós temos uma ferramenta nova. Digo nova, já tinha, né? Mas com a intensidade que ela será usada, o fórum de aí apoio, de colaboração e apoio. A professora Lídia pede que a gente converse muito sobre essas questões, para que o aluno se sinta apoiado, para tirar dúvida, para esclarecer sobre os materiais, sobre os manuais. Nós temos o manual do AVA, o manual do EAD. Então, tudo isso é muito importante, né? Manual do aluno, saber o que ele tem que saber quando ele quer documentos, como é que funciona o ambiente virtual. Então, tudo isso já está preparado, né? Boa noite a todos. Mais alguém por aí, pessoal? Está aqui comigo a Bruna. Tem mais alguém por aí? E se tiver que alguém... Eu não percebo, viu, Bruna? Porque tem vezes que a campainha toca, então eu consigo ver. Mas se você vê alguém que quiser entrar, a hora que eu compartilhar a tela, eu já não vejo mais, mas eu estou atenta, de alguma hora eu paro de compartilhar a tela, olho, volto, interrompo e olho de novo para ver se tem alguém querendo entrar. A gente vai procurar entrar no horário, né? Porque nós temos alguns slides e ele está previsto das 19 e até 19h30, 40, por aí. A gente vai percorrer aqueles slides que a gente mandou para vocês no e-mail pessoal de vocês. Você chegou a receber, Bruna, os slides no seu e-mail? Conseguiu receber, Bruna? Da videoaula de hoje, professora? É que eu mandei ontem à noite todos esses slides que eu vou falar, eu sempre mando. A gente sempre manda, porque alguma vez o aluno quer ver alguma coisa a mais e tal, então a gente já põe o slide lá. Se não deu tempo, não tem problema, porque eu vou passar um por aqui, né? Então, os slides já estão prontos, né? E o que tem que a hora que eu interromper, a minha carinha fica lá num cantinho, e aí eu não vejo se tem aluno para mim admitir, né? Dar o loop lá para ele admitir. Mas eu estou atento. Se você perceber alguma coisa, ou pelo WhatsApp,
eu interrompo e vou lá e admito o aluninho para entrar. Então, é isso, gente. Olha, vou fazer o seguinte, Bruna, eu vou abrir aqui os slides para a gente começar conversando, né? E fico atenta. Qualquer coisa que você perceber aí, eu estou olhando aqui no WhatsApp, né? Tem um aluninho que fez uma perguntinha aqui, que é o Matheus. Ele está perguntando na Agenda 6 o que ele tem que fazer. Então, sempre lembrando, pessoal, que nós temos duas atividades obrigatórias. A permanente é sempre o fichário. A segunda, não. Ela é uma escolha que o mediador faz. Então, a gente procura sempre aí trocar um pouquinho. Alguma vez duas é bloco, depois vem o debate. Então, não é sempre a mesma coisa, né? Então, isso que é importante a gente reforçar bem. Deixa eu colocar aqui. Pode ser que tenha alguém sem áudio. Boa noite. Alguém por aí? Você mora em São Paulo, Bruna? Você está em São Paulo? Eu moro em São Paulo, interior de São Paulo, Ah, aqui em é? Campo Paulista. Ah, que bom. Eu moro em São Paulo, eu estou perto do Parque Anhembi e eu dou aula na ETEC de São Paulo, que é aquela ETEC que fica junto com a FATEC. Então, eu estou aqui. Então, gente, olha, estou vendo aqui para ver se tem, porque alguma vez o aluno está sem o áudio. Aí ele, né, fica, ó, o que, que ela está falando. Então, por aqui eu já vou perceber. Se tem alguém sem áudio, eu vou aí pelo chat. Então, boa noite para todos e para todas. Eu estou aqui conversando com a Bruna, né, sobre a nossa videoaula de hoje, que nós vamos rever, então, as agendas 4, 5 e 6 e as recomendações importantes que nós temos para a condução do curso, para que possa tirar as dúvidas, e também aí a questão dos materiais que nós temos à disposição. Reforçando que nós temos um manual do EAD. Então, todas as sessões, como que eu vou acessar, onde está o bloco de notas, como que eu faço para acessar. Então, ele está muito bem preparado pela professora Eliane Barion, que conduziu todos esses materiais para que o aluno fique bem informado, bem orientado, né? Por isso que se criam os manuais e põe o professor mediador para ajudar os alunos a esclarecer, tirar dúvidas, né? Isso é importante. Então, eu vou começar a passar os slides que nós providenciamos. Ele tem uma média de 30 e pouco, só que tem um detalhe, pessoal, ele está um pouquinho avançado, ele está indo um pouco já na agenda 8. Não, a gente vai, o combinado, o professor vai fazer a reunião, admitindo as agendas 4, 5 e 6. Vocês vão ver um pouquinho das 7 que vai essa semana. Tudo bem? Mas é 4, 5 e 6. Tanto que na próxima reunião eu vou 7, 8 e 9. 7, 7.1 e 9. Vou falar também um pouco da 7.1, que é o MOC, que é uma complementação da carga horária do curso. Então, houve por bem, pessoal, colocar duas agendas a mais. Então, ela é aquele curso, eu vi que vários alunos estão fazendo, a gente vai dar o feedback delas, né? Já vi lá, e está indo muito bem, porque o MOC, ele tem. Peraí, acho que tem um aluno querendo entrar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele fez um barulhinho aqui, deixa eu só ver, gente. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se tem alguém. A Beatriz. Aqui, ó. A Beatriz. Oi, Beatriz. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Beatriz. Tudo bom? Me ouve bem, Beatriz? Olá, Beatriz. Beatriz Ferreira. Olá, Beatriz. Boa noite. Tudo bem, querida? Está me ouvindo? Está com áudio? Acho que não. Está tudo bem?
Boa noite. Olá. Olá, Beatriz. Tudo bem, querida? Beatriz Ferreira, consegue me ouvir? Boa noite, Beatriz. Ah, que bom. Que ótimo. Consegue falar, Beatriz, para me testar o seu retorno? Oi, Beatriz? Oi, Consegue? Sônia. Tá conseguindo ouvir? Ótimo. Tudo bem. Está dando para ouvir bem. Então, tá Que ó. bom. Então, Beatriz, a gente vai começar um pouco já já a passar os slides, mostrando aí, então, o que é importante, agenda 4, 5 e 6, né? E esses slides eu mandei ontem no e-mail pessoal de vocês. Então, vocês vão ver ele lá, tudo, eu vou passar eles por aqui, mas vocês terão ele para consultar a qualquer momento. Esperamos que dê tudo certo, a aula já está sendo gravada, para que todos possam, então, ouvir as orientações e tirar suas dúvidas, né? Lembrando que o módulo 2 ele amplia o módulo 1, tanto que sempre a gente está pedindo, né? Volte ao módulo 1, agenda tal, que é para o aluno voltar lá. O módulo 1, pessoal, ele é a base, é o alicerce. Vocês vão ver o tempo todo os outros módulos na sequência didática. Porque, por exemplo, no módulo 3, ele vai pedir módulo 2, outra hora ele pede o módulo 1, tanto que a gente orienta que o aluno tenha no seu dispositivo eletrônico todo esse material guardado. Fica mais fácil para você estar pesquisando o tempo todo com esse material, certinho? Quanto aos vídeos, parece está um pouco antigo, mas a parte didática, vocês podem observar que os conceitos, definições e aplicações, eles estão linkados com o material do livro. Então, pode ver, aquelas legendinhas que está lá, é aquilo que chama atenção. E a gente sempre recomenda que o aluno, quando abra a sala de aula, visite todos os links, pessoal, porque isso é um trabalho de sequência didática, onde o aluno tem conhecimento daquela agenda e tudo que precisa. E nós temos atividades mediadas e não mediadas. Ah, então a mediadas não vou fazer? Claro que vai, só que não é mediada, mas é para o seu aprendizado e ajudar. Você vai fazer uma prova, então você vai precisar desses conceitos, não é mesmo? Então, isso que a gente tem que estar sempre elucidando, conversando, né? Então, isso é importante, né? Você no comando 1, você no comando 2, o simulado. Então, você se prepara bem para a prova, não é mesmo? Então, começa com as revisões. Começou agora com a revisão 1, né, que a gente colocou na agenda 6, e na revisão 1, então, foram questões de exame presencial passado para vocês responderem. Reserva um tempinho sossegado lá na sua casa, senta e lê, responde as questões. Depois, consulta o gabarito e aquelas que errou, você justifica no bloco, né? Então, questão tal, quantos acertos que teve? De tantos acertos. Quais as questões que errou? Questão, errei porque não tinha entendido, conceito tal, então vocês têm um material para pesquisar, mas primeiro faz a prova, certinho? Isso é importante. Então, pessoal, eu vou começar a passar aqui o nosso roteirinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Aqui tá. Ah, tudo bem. Então, eu vou abrir agora a nossa os slides, né? Estou aqui com a Bruna e com a Beatriz e aguardando mais colegas chegar. Só que a gente tem um horário, então a gente vai começar a passar os slides para a gente entender direitinho o que nós propomos para essa reunião. Tudo bem, então, gente? Então, eu vou aí compartilhar a tela. Talvez eu estou atenta,
olhando se tem aluno querendo entrar, tudo bem? E se vocês perceberem algum colega falando pelo WhatsApp, é só falar para mim, tá bom? Então, peraí que eu vou compartilhar a tela, tá? Tela cheia. Prontinho, gente. Agora eu vou compartilhar aqui os nossos slides. Bruna e Beatriz, conseguem ver o que eu estou colocando na tela? Sim ou não? Dá para ver? Consegui, professora. Consegue? Tá. Estão me ouvindo bem, né? Então, aí, gente, aqui está o primeiro slide é sempre assim, né? E está aí o link de acesso, né? Para poder, então, estar acompanhando. E os slides, né? A gente sempre recomenda, né? Que, se tiver dúvida, por exemplo, esses slides foram ontem. Se tiver, pode mandar pelo correio técnico. Ah, aqui eu vi um negócio aqui, professora, que eu não entendi, então está aberto, né? Então, vamos começando, porque a gente tem um horário e vocês também, não é mesmo? Bom, aqui novamente, pessoal, voltando à questão dos materiais que tem à disposição do aluno, né? Por exemplo, o manual do aluno, ele está na Mediateca. Então, vocês poderão rever tudo que eu tenho de informação. Então, está lá muito bem explicado, muito bem preparado pela professora Eliane Barion e a equipe aí da parte que faz os manuais. Professora Lídia manda um abraço para vocês, né? E desejando que vocês aprendam cada vez mais e façam um bom curso, né? E aproveitem agora o primeiro período de recuperação, que compreende as agendas de 1 a 5, né? E ela vai ficar aberta até o dia 31 e depois não reabrirá novamente. O que a gente orienta, pessoal? Mantenha essas atividades no seu dispositivo eletrônico. Por quê? Porque aí você tem que estudar por uma prova, pega o livro, põe no dispositivo eletrônico, de repente você está numa fila, você está esperando alguma coisa, ele está ali, você está estudando, não é mesmo? Olha só que bacana, né? Bom, falou aqui sobre a questão de esclarecer sobre a frequência. A frequência é 75%, que é obrigatório, esse é mínimo, 75% é mínimo. Nós vamos falar mais sobre isso aí que precisa, e vocês já estão sabendo, já viram a experiência do outro módulo, que nós temos aí uma pontuação, né? Tem uma pontuação referente aí essa questão da frequência. E a frequência é medida à medida que você à medida que você manda as atividades, não é mesmo? Bom, o que mais que ele está colocando? Orientando vocês, né? Se tiver alguma dúvida, que procure o professor, né? E recomendando, né? Sempre que tem dúvida, peça ajuda do seu professor mediador, sempre que necessário, porque estudar à distância não significa estudar sozinho. Conte com o apoio dos professores coordenadores e a boa semana de estudo, né? Olha lá, gente, eu estou ingressando no slide 4. No slide 4, pessoal, justamente vamos pegando. Só um minutinho, gente, tem uma pessoa que está querendo entrar. Só um minutinho que eu vou interromper o compartilhamento para mim poder ver. Ah, peraí. Não, teve um barulhinho, mas não. Deixa eu ver se tem aqui. Pera, só um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, Stephanie, tem sim, ó. Stephanie, prontinho. Oi, Stephanie, boa noite. Tudo bem, Stephanie? Boa noite, Stephanie. Consegue me ouvir, Stephanie? Deixa eu só ver aqui, gente. Olá, Stephanie, boa noite. Deixa eu colocar aqui, pode ser que não esteja. Olá, Stephanie. Stephanie. Boa noite. Stephanie, nós estamos aqui com a Bruna e a Beatriz. Tudo bem com você?
Consegue me ouvir, Stephanie? Ah, lá. Ah, ela está digitando, tá vendo? A gente já volta já. Bom, ela está digitando. Enquanto isso, gente, nós vamos, então, falando um pouquinho. Ah, boa noite. Deve estar sem áudio, deixa eu ver. Ela deve estar sem áudio. Ah, você está Ah, que ótimo. Ai, que bom. Minha preocupação é de você não estar ouvindo. Consegue falar boa noite para ver o retorno, Stephanie? Consegue falar? Oi? Boa noite. Boa noite, Stephanie. Pode ser que ela esteja em algum local que não, não vai dar para ela falar. Tudo bem, querida? Nós estamos aqui falando, né, conversando com a Bruna, com a Beatriz. Que bom que você chegou na nossa roda de conversa. Eu já estou exibindo os slides, né? Ah, que ótimo. E isso é muito importante, então, a gente está ampliando os conhecimentos do módulo 2. Eu vou compartilhar a tela, voltar a compartilhar a tela, e deixa eu ver se tem mais alguém. Tá a Bruna, a Beatriz e a Esther. O Leonardo. Oi, Leonardo. Boa noite. Tudo bem, Leonardo? Consegue me ouvir? Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Ó, ó. Oi, Leonardo. Pode ser também que algum probleminha. Então, já estamos aqui, estamos em 5 pessoas, Leonardo. Está a Beatriz, a Bruna, a Stephanie e você e eu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Nós estamos no slide de número 4 ou 5. Eu vou interromper, compartilhar a tela, aí sai a minha carinha lá do cantinho e vai ficar a tela. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar novamente a tela. E se eu perceber que tem mais algum barulhinho, eu volto para que a gente possa, então, falar com os colegas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se tiver perguntinha, a gente já vai lá, compartilhar. Voltei, pessoal. Deixa eu ver, teve um probleminha aqui no compartilhamento. Espera aí. Compartilhar. Pronto. Só um minutinho que ele está voltando, tá? Compartilhando. Então, vou compartilhar, gente, ó. Então, tá aqui. Consegue ver agora, pessoal, o slide que eu estou mostrando? Sim ou não? Conseguem? Eu estou no slide de número 4. Tudo bem para vocês? Conseguimos ver, Sara. Ótimo, muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou no slide 4, sendo que no slide anterior a gente falou sobre o início do período de recuperação que nós estamos vivenciando, que compreende as agendas de 1 a 5. Essas agendas, elas terminam, o prazo é dia 31, não reabre mais. Então, deixe esse material aí no seu dispositivo eletrônico, deixa o livro, né, que facilita. Então, na agenda 4, pessoal, o que a gente propôs aí? Entrou aquela questão do departamento de pessoal 1, que as rotinas que o departamento de pessoal realiza, e vocês, então, estão aprendendo essas noções dos direitos e deveres, né, de patrões e empregados, né? E nessa agenda, pessoal, a gente teve aí como atividade o fichário e um debate. Lembrando, pessoal, que sempre o fichário ela é obrigatória permanente. Então, em todos os casos, ela vai ter. A segunda, que não. Então, a gente precisa anunciar. Talvez no módulo 1 era permanente. Eu observei que muitas vezes o aluno está perguntando. Então, talvez estava acostumado que era sempre. Não, agora no 2 a gente diferencia, né?
Então, esse era um debate, a 4, né? É o fichário e o debate. E o que a gente está considerando, desculpa, aí quando a gente vai dar o feedback? Os indicadores de desenvolvimento de competências, quando vocês estão fazendo as atividades formativas. Então, analisar, interpretar, fazer valer as exigências legais e administrativas na organização dos processos desenvolvidos pelo departamento pessoal. Vocês viram, pessoal, que no próprio fichário, lá embaixinho, perto onde mostra o passo, está lá dizendo os indicadores, é onde o professor está olhando, né? Os procedimentos para o gozo de férias, o objetivo é o controle de ponto, identificar e descrever o processo de contratação de funcionário, observando, pessoal, mais uma vez que está sendo muito pedido, a questão dos links da sala de aula. Então, consultar todos os links para começar o assunto, mergulhando no tema. Então, tem muito, aquele roteiro precisa ser o quê? Lido, porque lá vai te ajudar a responder as questões. É claro que existem pesquisas. Muitas vezes o aluno pergunta, professora, a senhora põe sempre citar pesquisa. Esse citar pesquisa, pessoal, envolve o material que vocês pesquisaram. Eu já vi que tem alunos que põem a fonte de pesquisa, sessão tal, livro didático, sessão tal. Pois lá, um site que você foi ver. E muita atenção à questão de sites que apresentam respostas prontas. O Gupi, tem os outros também, o ChatGPT. Então, consultou, você tem o quê? Uma inspiração e mais o material do livro. Aí você vai, né, ter um meio de responder o que as questões estão pedindo, mas não cópias inteiras. Muitas vezes a gente vê que copiou e colou e pôs lá. Então, isso não é aprendizado. Ele tem que construir aprendizado. Construir um aprendizado pronto, não tem aí ciência para aí o desenvolvimento do conhecimento, não é mesmo? Isso que é importante. Então, citar fonte de pesquisa. Então, qual é a seção do livro que você olhou? Põe lá. É o vídeo? Pôs o vídeo lá. Ah, consultou o site. O endereço eletrônico do site e a data da consulta. Acabou. Prontinho, está lá, né? Aí você viu, é claro que algumas coisas vão aparecer igual, mas não tudo, né? Copiou a frase inteirinha. Não, né? Então, vamos com isso. Lembrando, pessoal, que conceitos, definições e aplicações e os termos e a linguagem da administração, elas vão aparecer. Eficiência, eficácia, não é? Então, isso tudo é coisa importante. Estou ingressando no slide 5, está aí o que foi pedido no fichário, né? Então, é importante, porém, é preciso formalizar a relação do emprego. Então, quais seriam as suas ações se estivesse trabalhando lá no departamento pessoal? Veja que se lida diretamente com as leis trabalhistas, a legislação brasileira. Então, a legislação, a CLT, né, normas, regulamento. Então, essas questões, pessoal, o aluno pode citar. Eu já vi que alunos citaram, né, artigo, lei, que está embasado aquilo que você está falando, né? Então, que tipo de contrato é o mais indicado? Então, eu vou dizer que é aquele contrato, é porque é? Não. Alguém disse qual que é. É a legislação, é o artigo, é a lei, a hora da parte da citação. E no texto também pode ser colocado isso, de acordo com o artigo tal, lei tal, o contrato que é adequado, né? É o contrato X, né? Então, isso é muito importante, né? As relações entre empregadores e empregados são regulamentadas por um conjunto de leis, princípios e normas estabelecidas pela legislação brasileira, pela própria empresa empregadora, certo? Desculpa. Seu objetivo é garantir que os direitos e deveres de ambas as partes sejam respeitados,
com justiça e igualdade. Essas leis também garantem que as causas trabalhistas sejam tratadas com critérios equivalentes para todos. Vocês viram, tem um estudo de caso lá no livro de apoio, que vai mostrar o juiz julgando 2 casos, né? Olha só que interessante. Não, vamos ver aqui. Tem alguém querendo entrar, gente? Deixa eu ver uma coisa. Não, né? Consegue ver alguma coisa? Não, né? Estou olhando aqui. Acho que não. Bom, então, continuando, gente, a questão aí, mais um pouco do departamento pessoal. Então, ele perguntava e questionava, né, o contrato de trabalho que seria o mais adequado para aquela empresa da evento CIA, considerando o aumento sazonal de demanda e a necessidade de flexibilidade na contratação de colaboradores. Então, olha lá, que eu disse, pessoal, competências estudadas nessa atividade, olha lá. Analisar, interpretar e fazer valer as exigências legais e administrativas na organização dos processos desenvolvidos pelo departamento pessoal. Assim, pessoal, como essa agenda ela está em curso para o pessoal que está fazendo a recuperação, que eu posso dizer que verifique bem aí o texto da Eventos e CIA, o que é mais adequado, né? O contrato que estaria mais adequado, levando em consideração, né, tudo aquilo que ele precisa. Não é sempre que vai precisar desse funcionário, e vamos ver quais seriam os contratos mais adequados para atender aí a eventos e CIA, né? Então, ele tem um aumento sazonal de demanda e a necessidade de flexibilidade na contratação dos colaboradores. Estou entrando, pessoal, no slide de número 7, onde se falava do debate. O debate está muito bom, foi muito bem conduzido. Olha lá, gente, olha como já começou ali, de acordo com a lei. Veja que ele está sempre, essa agenda, ela está muito bem regulamentada, porque ela vai falar da lei de cotas, não é? Então, percentual de vagas destinada a esses profissionais, né? Varia de acordo com o número de empregados que a organização possui, então tem um percentual que vocês viram lá que precisam obedecer, as empresas têm que obedecer isso, né? E o que tem aí um fator, né? Que a empresa muitas vezes tem que fazer adequação nas instalações, visando o bem-estar de seus funcionários e oferecendo condições dignas de trabalho a todos, sem discriminação. Então, vocês iam compartilhar no debate, ele está muito bom, tem mais colegas que vão entrar por conta do período de recuperação. Olha aqui, pessoal, interagir com mais de 2 colegas de modo consistente. O que é isso, professor? Quer dizer que, eu gostei do que você escreveu. Não, achei interessante que você escreveu, pois veio ao encontro do que eu estou estudando, daquilo que eu também pesquisei. Então, consistente. Claro que não vai escrever muita coisa, ou quer pôr uma experiência, pode sim. Então, isso é consistente. Então, mais de 2 colegas, logo dá 3. Eu quero ir no 4, quero ver mais, pode, mas o ideal, porque a mediação e a menção MB é dado levando em consideração. 2 colegas de modo consistente. Fui em 4. Que bom. Que ótimo. Aí não é consistente, né? Verificando, olha, a lei que disponibiliza, isso é muito importante. Então, a lei de cotas, né? Que efetiva a inclusão de pessoas com PCD. Pessoal, só um minutinho, eu vou ter que interromper um pouquinho, só um minutinho. Tem colegas querendo entrar. Deixa eu ver, só um minutinho que eu já olho aqui, tá? Deixa eu só olhar aqui. Só um instantinho que a gente já vê se tem colega. Não. Tá o Leonardo, a Stephanie, a Carol.
A Carol, ela entrou. Ah, ótimo. Carol, boa noite. A gente está já conversando aqui. Tem o Leonardo, a Stephanie, você, seja bem-vinda, a Bruna e a Beatriz. Certinho? Eu vou interromper aqui, eu vou vamos dizer, continuar aí os slides, então eu vou desaparecer um pouquinho. Vou compartilhar a tela, eu saio daqui um pouquinho. Ok? Certinho. Seja bem-vinda, tá? Não sei se... Seja bem-vinda. Não sei se está com o áudio. Então, boa noite. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou interromper, compartilhar a tela e o que acontece? Meu rostinho, ele sai, né? E aí só fica a tela, certinho? Então, estou indo de novo lá para o PowerPoint. A gente está no slide 4, né? E a gente está falando, então, sobre o debate, que foi muito bem conduzido, e mais colegas que vão chegar por conta do período de recuperação, que termina o dia 31, às 12 horas. Depois, essas agendas não abrem mais. Recomendamos, então, que coloque no seu dispositivo eletrônico. Vem aí chegando, pessoal, agenda 5, que é a programação que a gente manda. A gente manda, pessoal, sempre pelo quadro de avisos anunciando. Se é muito extenso o arquivo, nós temos que passar no correio TEC. E no correio TEC, os anexos só comportam um. Então, às vezes, eu tenho que pôr mais de um, porque não dá para mandar os dois em um mesmo e-mail. Tudo bem, gente? Então, é isso que a gente está falando, certinho? Então, agenda 5, o que tinha que fazer, professora? Novamente, agenda 5 e todas as agendas, fichário é obrigatório permanente. A segunda questão é que vai ter variação. Pode ser bloco, pode ser um debate, um fórum, mas ela vai ser diversificada. E muitas vezes eu percebi que os alunos mas qual é a segunda atividade? Atenção, que a programação está sempre mostrando o que é para fazer, né? Na agenda 5, pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos que anunciar já a agenda 7.1 para dar tempo para o aluno fazer o curso, porque a 7.1 ela vai fechar com a agenda 7, mas a agenda 7 nós não mandamos ainda, nós vamos mandar, mas a gente anuncia na 5 para ter tempo, o aluno vai ter que fazer esse curso no MOOC, é uma plataforma do Centro Paula Souza, e para tanto, aqui, desculpa, pessoal, aqui não é essa data não, tá? Aqui, deixa eu apagar isso aqui. A MOOC, ela abriu, né? Ela abriu com a agenda 5, que foi o dia 14/3, e ela vai vencer, né? 28/3, começou, né? 7. Vai ser 28/3 e 7/4. Então, ela vai vencer em 7/07, ponto, do 4, junto com a agenda 7. Junto com a agenda 7, que é a contabilidade 2. Então, isso é muito importante, pessoal. Eu vou fazer depois a correção, para não ter problema. E essa agenda, pessoal, ela vem muito ao encontro daquilo que nós estamos estudando, a gestão do tempo, não é mesmo? Olha só, nós temos que ter uma gestão do tempo, porque a gente estuda, a gente trabalha, eu também tenho a minha gestão do tempo. Eu dou aula na ETEC de São Paulo, tenho vocês, e tem pesquisa o tempo todo para a gente fazer. Bom, então, na agenda 5, o que era para fazer, pessoal? A gente vai mais adiante falar. Então, você tinha o fichário, né? E tinha o bloco. No bloco de notas, você tinha que fazer uma atividade. Que atividade, professor? Tinha questões, 5 questões. A questão 5 tinha que fazer cálculo. No bloco, o que era para pôr, professora? Seria só colocar a alternativa que você julgou correta
E a questão 5, a alternativa mais o cálculo. É isso que era para fazer, certo? No bloco. E o fichário, então, tinha já aí uma atividade que vocês deveriam estar fazendo, e a gente colocou aqui, né, sobre a questão do bloco. Aqui eu dei uma ajudazinha, mas muitos alunos fizeram direitinho o cálculo. Lembrando, pessoal, que para fazer essa agenda, o que tinha que fazer dela, das duas agendas, fichário e debate, fichário e bloco? Nada mais, nada menos que olhar na sessão, o quê? Para começar o assunto. Para começar o assunto, pessoal, fala sobre cálculo de hora extras, então, isso que deveria ter sido observado, certinho? Então, aqui está aqui um breve resuminho, mostrando, né, a questão que, de acordo com a Constituição Federal, o salário vai dividir por 220. Você calculou o preço de uma hora. Agora, se a hora extra foi feita em dias de semana, o que acontece? 50%. 50% é a metade daquela hora que você calculou, certinho? Então, você vai somar aquela hora com aqueles 50% para você ver aí quanto que dá em valores monetários. Ah, mas ele fez de domingo, não é? Ah, fez de domingo. Ah, então, o que aconteceu? O salário continua dividido por 220. Só que você vai acrescentar o quê? 100% e na hora, no preço da hora, e calcular quantas horas ele fez. Acabou. Certinho? Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão? Bruna? A Beatriz? Alguém gostaria? Depois, no finalzinho, eu abro um pouquinho, gente. Vamos um pouquinho para não passar muito do horário. Na agenda 6, pessoal, contabilidade 1, que nós estamos em curso, certo? E ela termina no dia 31 também. Só uma coisa, pessoal, olha só. De 1 a 5, ela está aberta. A 6, ela vai fechar no dia 31. Para período de recuperação, se vai mais adiante, vai ter também. Mas não vamos contar com período de recuperação. Procura fazer, né? E o que tinha que fazer, professor? Vocês tinham aí uma atividade aí de fichário e uma atividade, de novo, com o bloco de notas. Não era isso? Essa agenda 6, pessoal, e 7, ela abre o caminho da contabilidade, onde a gente recomendou que vocês fossem ao módulo 1, na agenda 12, para resgatar um pouco os conceitos fundamentais para o entendimento da escrituração contábil. É o foco dela, a escrituração. Então, atos e fatos, elaborar relatório financeiro, reconhecer os fatos administrativos, registrar adequadamente operações financeiras, documentar as informações referentes à compra, venda, pagamento e recebimento, registrar, segundo as exigências legais, todas as movimentações que afetam o patrimônio. Lembram o que é patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Olha lá o balanço patrimonial, vamos lá. Há bastante, muitas vezes o aluno sempre pergunta esse balanço ativo, passivo, as contas, natureza das contas. Então, tem todo um material para a gente estudar e fazer as atividades, não é mesmo? Os livros fiscais. Quais são os livros fiscais mais importantes? O que significa cada um deles? Caracterizar as exigências legais de um documento fiscal. Lembra aquela historinha lá, que tem lá o mocinho com papel escrito lá e não tem valor o que perante a lei. Então, a nota fiscal, pessoal. Então, entender, a nota fiscal, ela tem um título, ela tem o nome da empresa, ela tem o valor do objeto,
E também tem a NFE, as NFEs, que é a nota fiscal eletrônica. Olha aí, gente, quanta coisa bacana, né? A importância do sigilo profissional e da confidencialidade que as pessoas que lidam com a contabilidade devem ter. A figura do contador. Vocês sabem, pessoal, que é uma profissão muito boa, porque ele tem um conhecimento profundo de uma empresa para assinar os balanços, não é mesmo? Se bem que, pessoal, esse livro diário, livro razão, esses livros, pessoal, eles são eletrônicos agora, mas a exigência é que tenha ele em folha de papel, que a Receita Federal poderá visitar a empresa e quer ver, certo? Mas tem o controle eletrônico agora, né? Olha que bacana vocês, então, entendendo, né? Os documentos e informações financeiras, né? De repente, vocês vão arrumar um emprego, vocês vão para a área de finanças, de contabilidade, vocês têm uma noção do que seja. É claro que cada empresa tem um software lá para atender isso, mas vocês têm noção disso, e isso é muito importante. Vamos, então, gente, para o slide de número 11, onde a gente contextualiza mais um pouco, né? Aqui está o prazo, né? A contabilidade efetua o cálculo e o estudo e o controle do patrimônio, registra os fatos relacionados com a formação, movimentação e com as variações do patrimônio, fornecendo informações para os administradores proprietários e terceiros sobre como a organização está desenvolvendo suas atividades econômicas financeiras, e que os fatos administrativos são acontecimentos que interferem no patrimônio de uma organização, aumentando ou diminuindo, como compras, venda, pagamento e recebimento. Então, aqui uma ideia, pessoal, sobre a parte da contabilidade e a questão do patrimônio de uma empresa. Então, é muito importante, então, entender como que isso se processa numa empresa e as responsabilidades, né? Tem algumas propostas quando, por exemplo, um diretor de empresa não poderia pagar seus gastos pessoais com, por exemplo, lá um talão de cheque que fosse, agora nem se quase não usa, né? Um talão de cheque que fosse dele, né? Não pode, né? Nem vice-versa, não pode. Ele, é dele a despesa, ele tem que pagar com o cartão dele, não pode pegar da empresa, certo? E da empresa, pagar com o dele, também não, certinho? Slide 12. Bom, aí veio o caso da Ambev, né? Que vocês teriam, então, que estar analisando, né? Aí a questão que nos apresenta, né? A Ambev, vocês sabem, né, que é uma empresa, né, é uma das maiores empresas globais de bebida na atualidade, e ela controla mais de 60% do mercado de cerveja no Brasil e tem um impacto significativo no PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que é a renda de todas as pessoas que trabalham. Com um portfólio de mais de 200 marcas, incluindo a Budweiser e a Skol. A companhia também atua na produção de alimentos e bebidas não alcoólicas, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Em 2022, a empresa superou 15 bilhões de litros vendidos, impulsionada pela Copa do Mundo do Catar e pelo sucesso do aplicativo do Zé Delivery, fundada a partir da corretora Garantia, da corretora, a Ambev surgiu em 1999, a data dela, com a fusão da cervejaria Brahma e Antártica, não é mesmo? E desde então tem se expandido internacionalmente e investido em tecnologia e inovação, com mais de 30 mil funcionários e operações com mais de 20 países. A Ambev também se dedica a projetos sociais, ambientais, a reciclagem das garrafas PET, não é mesmo? Olha só, então o que se coloca, né? Diante do volume da grandiosidade dos negócios realizados pela empresa Ambev, podemos perceber a importância da contabilidade. Já pensou, gente?
para um controle efetivo do patrimônio. Baseado nessa evidência, nos estudos dessa gente, explique com suas palavras a importância. Olha os livros, gente, eles estão lá bonitinho na sessão para começar o assunto, né? Enfim, não deixe, então, de consultar lá para dar aí a questão, né, do que vocês entenderam com esses livros, tudo bem? Isso é muito importante. Estou ingressando no slide 14, mais um pouco, né, sobre o bloco de notas. O bloco de notas, você acessa lá quando entra na aula, na sala de aula, e você tem que clicar naquele lapisinho que fica no canto superior direito. Ele abre para você escrever. O que você vai escrever? Olha, questões de exame presencial passado. Coloque no seu bloco de notas. O que você tinha que colocar lá? Nomear as questões e colocar tudo que você respondeu. Primeiro responde a questão, viu? Respondeu? Aí o que você vai fazer? Você vai consultar o gabarito, certinho? Consultou o gabarito, você vai ver aquelas que você errou. Errou, então você vai justificar. Não entendi bem esse conceito, por isso não acertei a questão. Agora eu entendi, agora ficou esclarecido, eu fiquei em dúvida. Só isso, pouca coisa, mas que mostre que você fez uma busca no material e procurou esclarecer a dúvida para para os estudos e ficar bem preparado para o exame presencial, porque a prova, gente, isso é um modelo. A prova é isso que vocês vão fazer, tá claro? Então, ficar bem preparado. Caso não esteja compreendido, nós temos isso aqui, pessoal. O fórum de dúvidas é aquele fórum de cooperação e apoio. É esse fórum. Ele está aqui, temos um fórum de dúvidas, mas é o fórum de cooperação e apoio que vocês poderão acessar. Tudo bem? Se você for lá, é claro que eu visito ele diariamente, mas você pode avisar. Olha, eu tenho essa dúvida. Prontinho. Eu já falo com você aqui, já vamos colocar lá para todo mundo interagir. O Fórum de Colaboração e Apoio tem a finalidade de ser uma ferramenta de interatividade dos alunos com a supervisão da professora. Então, eu pus lá a resposta. Eu estou olhando se está tudo bem, se precisa incrementar um pouco mais. Aí veio o debate, né? Não, desculpa um pouco, gente, peraí. Às 6, não, para vocês não era debate, não, né? Às 6 eu só pedi. Aí, fora, espera um pouquinho, gente, eu vou deletar ele. Aí vem, desculpa, agenda 7, gente. Agenda 7, a gente se propôs 4, 5, 6, está quase no horário. Só para falar uma coisinha aqui, rapidinho. Agenda 7 eu vou mandar ainda para vocês na sexta-feira. Eu deixei nesse slide, pessoal, algumas coisinhas, alguns modelinhos que poderão ajudá-los, ok? Em off. Então, veja aí que ela está aqui, agenda 7, porém, vai ser mandado. E no próximo encontro eu vou falar sobre isso. Porém, tem alguns dados que vai constar na programação que vocês vão ver ainda sexta-feira. Nós estamos na quarta. Tudo bem, gente? A 7 amplia 6, porque ela vai mais além, porque aí ela vai falar sobre razonete, balancete, o balanço patrimonial, então ela vai ampliar, certinho? Mas que o nosso objeto, ele está parando aqui na 6, né? Sobre o bloco de notas, aí na questão das questões que vocês tinham que responder, que é a revisão 1, 10 questões, colocar lá tudo que você respondeu, põe lá tudo que você respondeu. Depois, aí você confere o gabarito. A que você errou, você vai, então,
justificar lá no bloco de notas. Não estando satisfeito, deu dúvida? Fórum de colaboração e apoio. Tudo bem, gente? Nós estamos dentro do horário. Eu vou parar de compartilhar a tela para mim ouvir vocês e para a gente, então, deixa eu só interromper aqui. Agora eu vou voltar com vocês. Tudo bem? Então, está aqui a Beatriz, a Bruna, a Carol, a Stephanie e o Leonardo. Agora eu vou voltar aqui para o chat para a gente conversar um pouquinho com vocês. Olá, pessoal. Então, a gente conseguiu passar aí as agendas, os slides. Gostaria de ouvir de vocês quais são as dúvidas, se tem alguma coisa que está muito diferente. Gostaria de entender mais sobre isso. A aula foi gravada, pessoal. Está sendo gravada, né? Está sendo gravada. Mas esperamos que dê tudo certo. No máximo, até amanhã, vai estar para vocês o link da gravação. Gostaria de saber de vocês, tem alguma dúvida especial? Agenda 456. E lembrando que a gente tem aí o fechamento do período de recuperação de 1 a 5 até dia 31. Depois fecha. E a gente tem também, no dia 6, tem mesmo, nós temos agenda 6. Então, no dia 31, fecha o período de recuperação das agendas de 1 a 5 e fecha também das 6. E a 6, professora, vai ter período de recuperação? Sim, mas já é o segundo e não é agora. Mas não vamos pensar nisso. Vamos procurar fazer período de recuperação. A menção máxima, ela é B, se estiver tudo certo. Se não, não é mais MB, que é um regulamento que o curso tem. Sempre que tiver algum problema de envio de atividade, problema de saúde, alguma coisa, comunique, ok? Porque a gente está vendo isso. Alguma vez teve um problema que impediu de fazer, então vem o atestado, vem a comunicação, a gente conversa com a coordenadora. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu colocar. Todos estão, eu vi aqui que todos estão com o áudio. Gostaria de saber de vocês, Bruna, Beatriz. Gente, só um pouquinho, tem uma pessoa querendo entrar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Ai, olha, Eni. Oi, Eni, boa noite. Tudo bem, Eni? Tudo bom? Boa noite, professora. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Então, Eni, a gente já está quase no finalzinho aqui da nossa reunião, mas fique à vontade, eu vou ficar um pouco mais para tirar as dúvidas e gostaria de saber, estou perguntando então para os colegas, está a Bruna, a Beatriz, a Stephanie, o Leonardo, a Carol, e você chegou para aqui juntar-se a nós. Então, assim, gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Eu achei que a aula começava às 7h40. Não, ela começa às 19 às 19h40. Ah, Não, mas não tem problema. Não tem problema. Dá tempo. Não, olha, os slides foram mandados para o e-mail pessoal de vocês. Vocês vão ver esses slides que eu passei, estarão lá. O que a gente viu é o seguinte, pessoal, que a professora Lídia pediu para reforçar os alunos sobre a questão da frequência, os 75% e essa pontuação que o aluno tem. Então, para que isso fique muito bem esclarecido, para que não haja depois problemas. Passou o período de recuperação, não fez. Então, para ter o 100%, né? Então, todas as atividades. Então, obedecer, estar ciente de todas as normas de regulamento que o curso oferece. A Beatriz está dizendo que ela não tem nenhuma pergunta, né? Obrigada por perguntar. Então, pessoal, as mediações, pessoal,
está muito boa, mas tem muitos alunos que ainda não mandaram, né? E cada dia vai passando, né? Então, é importante que vão fazendo, se tem dúvida, vai perguntando, e a gente procura sempre o canal oficial, que é o Correio Tec, e muitas vezes a gente olha um pouquinho aqui no WhatsApp da sala, porém, ele não é o meio oficial de comunicação. Mas a gente tem também um fórum de colaboração e apoio, que é onde o aluno coloca as dúvidas e todos os colegas vão lá para interagir, porque isso é muito importante, porque, de repente, você tem uma dúvida, a sua dúvida pode ser dos outros colegas, então já vai para o fórum. Avisa no Correio Tec, eu já vou indo lá para o fórum. No fórum, quando os alunos estão conversando, eu estou observando se a resposta que está sendo colocada está correta, não é mesmo? Então, isso é muito importante. A professora Lídia pede muito que fique muito bem esclarecido essas questões de postagem de atividade, de correções, de dúvidas, né? Então, muitas vezes o aluno chega no módulo 2 e estranha. Ah, mas no módulo 1 não era assim. O módulo 2 ele amplia. Principalmente vocês viram essa agenda 7.1, que é o MOP. A gente anunciou na Agenda 5, para dar tempo para o aluno fazer o curso e poder postar lá no seu fichário, só no fichário, o certificado e um texto com mais de 4 linhas, com as suas impressões sobre o curso. Veja que ele é gestão do tempo, tem tudo a ver com todos nós, né? Gestão do tempo, o que eu preciso ter de prioridade, enfim. Então, o que o curso proporcionou para vocês, então vocês vão colocar lá um texto com mais de 4 linhas, falando sobre isso no próprio fichário, lá mesmo, e vai e anexa o certificado. Alguns casos, pessoal, se não ficar o tempo determinado, o sistema não emite o certificado. Então, tem isso. Já teve alguns alunos que perguntaram, mas, professor, eu fiz o curso. Não deu a hora, o sistema não registrou, não emite. Aí vai ter que voltar lá, esperar o tempo para poder, então, emitir o certificado. Pessoal, fiquem muito à vontade de fazer as perguntas. Vocês poderão fazer perguntas pelo Correio Tec referente à nossa discussão, porque ficou bastante, em função dos feriados, acelerou um pouco, né? Então, teve aqueles 3 dias de feriado, a correção das atividades, mas elas estão sendo todas agilizadas, né? Então, o aluno tem toda aí a oportunidade de estar verificando suas avaliações, perguntando, tirando dúvidas, que é o que é importante, não é mesmo? E estando bem animados, ficar bem preparado para o exame presencial e aquelas questões da recuperação que está sendo colocada. Olá, Carol. Oi, Carol. Boa noite. Como vai, Carol? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carol. Deixa eu colocar aqui para ela. Oi, Carol. Boa noite, tudo bem? Olha lá. Olá, Carol. Boa noite. Eu estou à disposição, pessoal, e podem fazer pergunta e também compreendo, pessoal, se tiver algum compromisso, podem, então, ficar à vontade, porque a gente entende. Ah, sim, Beatriz, muito obrigada, querida, pela participação, por ter estado aqui com a gente, fiquem à vontade. Eu continuo à disposição dos alunos por mais uns 15 minutos, que aí eu vou para outra sala para atender os aluninhos. Então, muito obrigado, Beatriz. Carol, você chegou agora, pode, eu estou aqui à sua disposição. Os slides foram enviados para o seu e-mail pessoal, mas eu estou aqui e pode perguntar se alguns outros alunos estiverem presentes, né? A gente vai estar aqui. Agradeço muito a participação
das colegas que estiveram aqui, a Stephanie, a Bruna. Fiquem muito tranquilos para as perguntas, tanto pelo Correio Tec ou por aqui mais uns 15 minutinhos. Tudo bem, gente? A Stephanie está escrevendo. Boa noite, Bruna. Muito obrigada, né? Uma boa noite, né? Ô, professora, E aí, Eni, pode... é, Tá, diga. o texto que é para postar sobre o curso de gestão do tempo, a Cuidado. senhora falou que é no fichário. É no qual fichário? Da agenda 5? Não. 7.1. Esse aí, agenda 7.1, ela está aberta. Você vai lá clicar nela, está tudo informado como que você vai acessar o curso, fazer o curso e depois, então, fazer esse texto e anexar o certificado. Caso não fique no tempo estabelecido, ele não emite o certificado. Mas, inclusive, tem um vídeo, Eni, que fala sobre como as orientações do curso. Para que tem essa gestão do tempo? É muito bacana o vídeo, vocês vão gostar demais, né? Então, você vai lá na Agenda 7.1, clica lá, vem um vídeo te orientando como que você vai fazer o curso, certinho? Tudo bonitinho. Aí vai falar para você depois que terminou, você vai fazer um texto e vai colocar no fichário, de mais de 4 linhas, certinho? Anunciou nas 5, Eni, para dar tempo para o aluno fazer, porque o prazo dela, da 7.1, é 7/4, e ela vai culminar com a agenda 7. Veja que as agendas estão em curso, então precisa dar um tempo para o aluno fazer. Tudo bem? Certinho. Oi, Stephanie, muito obrigada. Até a próxima. Ótimo. Fico à disposição. Muito obrigada pela participação, Stephanie. Muito obrigada. Então, é assim, Eli, e é um curso muito bacana, e você vai gostar muito, porque falar sobre o tempo tem tudo a ver com a gente, certinho? Então, isso é muito importante. E também verificar, como que eu vou verificar o meu percentual? Você vai em informações acadêmicas e você vai ver lá quais tem atividade que eu não mandei ou não. Então, em informações acadêmicas, deixa eu colocar pelo 7, informações acadêmicas, consultar, né? Consultar as atividades que estão postadas e mediadas, certinho? A gente estima, pessoal, que o mais rápido possível a gente possa, né, tá mostrando aí para vocês os resultados. Porém, com volume grande e que é bom, né? Não, a gente não tem assim uma perspectiva, mas isso vai ter um prazo também, tá? Então a gente está podendo enviar o mais rápido possível, né? Aí as atividades, né? A postagem e as mediações, certinho? Oi, Lívia! Oi, Lívia, boa noite, minha querida. Como vai, Lívia? Tudo bem, Lívia? Tudo bom? Certinho? Tudo certinho por aí? Deixa eu falar boa noite. Lívia, tudo bem? Muito bom. Lívia, eu estou à disposição. A gente passou os slides, né, para os colegas, né? E agora eu estou à disposição para tirar as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida, a gente está, então, aí no período de recuperação. Oi, Carol, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pela participação, fique muito à vontade. Não, pode falar, eu estou aqui à disposição, não tem problema nenhum. Pode colocar aqui, a gente conversou, a aula está sendo gravada,
Então, você vai poder ver, né, mais detalhes, mas fique à vontade. Eu permaneço mais uns 10 minutinhos à sua disposição sobre as dúvidas, né? Essas últimas agendas, a questão da agenda 7.1, que é o MOC, gestão do tempo, é lá no fichário, você vai clicar lá, tem um vídeo explicativo como que você vai fazer o curso, ele tem um tempo de duração. Não ficou no tempo, não manda o certificado. Então, veja isso para fazer o curso 7.1 MOC. Lembrando que nós temos a agenda 7, que eu vou mandar ainda sexta-feira. Mas muita calma, que o MOC, gestão do tempo, é só dia 7/4, que é o prazo para mandar. Agora, período de recuperação, agendas de 1 a 5, fecha no dia 31, e agenda 6, contabilidade 1, também fecha dia 6. Agenda 5, então, ela já fechou e ela está no período de recuperação. Agenda 6, foi pedido, então, o fichário, que é obrigatória permanente, e depois tem umas questões para o bloco de notas. Essas questões você só vai colocar lá no bloco as alternativas que você colocou, que é, então, na agenda 6, é a revisão 1, que são questões de exame presencial passado, para o quê? Ajudá-los a se preparar bem para o exame presencial. Então, você vai fazer isso. Colocou lá as questões que você respondeu, depois você consulta o gabarito, e só aquelas que você errou, você vai justificar. Bom, eu errei porque não havia compreendido esse conceito. Ah, mas entendi. Você vai olhar lá no livro, procurar. Agora sim. Agora, se surgiu uma dúvida, não ficou satisfeito, vai para o quê? O Fórum de Colaboração e Apoio, para discutir no grupo, e eu estou lá olhando. Não, olha, a colega teve essa dúvida, vamos para o fórum, vamos discutir. Tudo bem? Então, a agenda 6, fichário, e a 6, e o bloco de notas. A agenda 7 ainda vai para vocês. E no slide eu pus um pouquinho dela com os modelinhos lá para ajudar. Mas, na nossa próxima aula, nós vamos falar da agenda 7. Né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. Então, mas fique... oi, Lívia, você quer fazer pergunta? Pode fazer. Leonardo também. Eni também. Estou por aqui, pode perguntar. Professora Lídia pede que reforcemos as questões do processo de avaliação, como que mudou. Não é? Então, 75% é o mínimo de atividades que você vai mandar. Aí, 75%. Né? Para ter direito ao bônus, aqueles percentuais que a gente colocou no slide da reunião passada. Lembrando, pessoal, que esses slides são enviados para o seu e-mail pessoal, certinho? Então, veja isso. Dúvida, é só perguntar, tá bom? A gente tem um WhatsApp, eu vi que a maioria está no WhatsApp, mas os nossos meios de comunicação oficial é o Correio Tech, né? E o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, vocês viram, a gente só conversa o que é de estudo, o que é uma dúvida, mas eles devem estar direcionando, né, para o Correio Tech, e os alunos, é normal que eles vão conversar no WhatsApp, eu fico junto, porque alguma vez é uma coisa urgente, eu posso já falar direto para os alunos, mas já estou indo por o Correio Tech, quadro de avisos e tudo mais. As atividades saem sempre na sexta-feira, a gente anuncia no quadro de avisos, mas muitas vezes a extensão do arquivo é muito grande,
Então, nós temos que passar pelo correio técnico em arquivo anexo. Mais ainda, se vocês forem no Fórum de Colaboração e Apoio, vocês vão ver que todas as agendas estão hospedadas lá. Por quê? Muitas vezes chegou o aluno, ficou um tempo, se perdeu, ele vai lá, ele acha, né? Então, isso que é importante, certinho? Então, pessoal, fiquem muito à vontade com as dúvidas. Então, nós estamos aí na vigência, né, da agenda 6, agendas de 1 a 5, né? Procure enviar, se tiver dúvida, pergunta, né? Isso é muito importante. Tudo bem, gente? Carol, tudo bem? Lívia, mais alguma perguntinha? Eni, Leonardo, gostariam de fazer mais alguma pergunta sobre o curso, sobre o material? Nós insistimos muito, pessoal, que o aluno verifique na sala de aula todos os links disponíveis, porque ali você vai ter como responder as questões. Nós observamos que aquelas agendas de cálculo de hora extra, ela tem lá direitinho, o salário é sempre dividido por 220, porque a base é sempre a Constituição Federal. Então, isso é muito importante. Vocês podem ter certeza que na prova vai cair questão de horas extras, direito do trabalhador, isso vai cair com certeza. As cotas, os PCDs, né? Então, isso é muito importante. E a gente teve muitas postagens, muito importantes. Ô, Leonardo, sem dúvida, Leonardo. Então, outra coisa importante, pessoal, consultar o quê? Informações acadêmicas, né? De novo, informações acadêmicas, suas atividades postadas e mediadas, certo? Deixa eu só ver, tem alguém chamando, deixa eu ver se tem algum aluninho por aqui. Não, não tem. Então eu estou corrigindo as atividades, né? Aí você olha lá e já vê, opa, professora, tem muitos alunos que já estão até colocando, professora, eu já mandei essa atividade. Aí eu já vou lá e olho, né? Já vou lá, já dou uma olhadinha, já vejo qualquer coisa, pessoal, vocês já que é conferido, professora? Claro que sim, né? Mas é sempre bom o aluno acompanhar, que alguma vez ele viu, deu uma dúvida, a professora está me fazendo uma notificação e eu não entendi, e é normal que tenha, e o professor está aqui para isso, não é isso? Então, é isso, pessoal. Fiquem à vontade, né? Tenho mais um tempinho. Quiserem fazer mais alguma pergunta, lembrando que os slides foi no seu e-mail, pessoal, mas foi ontem à noite. Então, qualquer coisa, vocês podem passar a dúvida para o correio técnico. Naquele slide a aula vai estar sendo gravada e espero que até amanhã à tarde já esteja o link para vocês e também que vocês consigam ver a aula e acompanhar, né, até segunda-feira, que é o prazo de 1 a 5. Não deixe nada para trás, procure fazer, né, que é muito importante. Aquele 100%, gente, dá 3 pontos. Olha só, né? Depois nós vamos falar mais sobre a tabela. No link da aula gravada da vez passada, tem aquela tabelinha que estabelece toda a pontuação de acordo com a frequência do aluno. E olha lá, pessoal, muitas vezes, não tendo essa pontuação suficiente, não fará jus aqui a pontuação, né? Tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, vamos fazer jus à pontuação. Não é mesmo, gente? Então, queridos e queridas, mais alguma coisa? Eni, Lívia, o Leonardo diz que está tudo bem. Sintam-se à vontade, pessoal, se tiverem compromisso, alguma coisa, né? A gente agradece muito a participação de vocês e que fique a comunicação muito aberta, muito à vontade, né?
de fazer um bom curso, ter um bom desempenho e depois fazer uma boa prova do módulo 2, né? A gente sabe que até o final do ano as senhoras já estarão aí terminando o curso, tendo direito a fazer mais cursos também, gente. Tem comércio, tem secretariado e outros cursos também, certinho? Isso é muito bom. A professora Lídia deixa um grande abraço para vocês, pede que mantenham com a disciplina e responsabilidade com os estudos e se sintam muito à vontade de fazer perguntas, tirar dúvidas, dar sugestões, também pode. Certinho? Tudo bem, gente? Obrigada. Oh, Lívia. Lívia, fica muito tranquila, viu? Quiser fazer mais perguntinha, pode mandar. A gente vai olhando. E eu espero o mais rápido possível, né? Se bem que tem um volume bastante grande de atividades, e isso é muito bom. Muito obrigada, Lívia, pela participação. Uma boa noite. E nós vamos prosseguindo, né? E vamos torcendo. Meu filho, tem nada, tem nada. Ai, que ótimo. Muito bem, muito obrigada, viu? Eni, tudo bem? Oi, Leonardo, professor. Tudo bem, sim. obrigada, olá, Leonardo. É um Que ótimo. gato aqui me atrapalhando. Então, gente, a aula já está sendo gravada, vocês vão vê-la, né? E a gente tem sempre esse canal de comunicação. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Lívia. Tchau, tchau. Né? Muito obrigado. Eni, tudo bem por aí? Está tudo certinho? Se quiser mais, precisar de Tá mais tudo alguma coisa, certo. está ótimo. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Tchauzinho.